Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Brenda e bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre um dos temas que vocês mais gostam de ver aqui, que é sobre minhas aventuras e as aventuras do Wagner também na EA. Mas hoje ele não vai estar aqui do meu lado porque ele está no horário noturno, então eu tô aqui sozinha. E pra não deixar de gravar vídeo, eu vou contar o meu lado nessa história. A história de hoje é sobre o dia em que ele foi pra EA e como foi. Então se você tá curioso pra saber como foi deixar o Vaguinho lá na EA, continua me assistindo. Eu lembro que eu acordei super cedo nesse dia, porque lá pras 6 horas da manhã eu já tinha que encontrar meu sogro num lugar da minha cidade e eu teria que pegar ônibus. E eu iria com minha mãe e com meu pai, mas meu pai ele é do tipo que não gosta muito de sair de casa. Então nesse dia ele preferiu ficar em casa também. Eu e minha mãe fomos lá pra esse ponto de ônibus. Pra quem conhece Duque de Caxias, que era a cidade da gente, a gente tava esperando o meu sogro chegar com o Wagner ali em frente ao Caxias Shopping. Daí o meu sogro pegou a gente e quando eu entrei no carro, assim, Wagner estava com aquela cara de desespero. E daí nós fomos pra casa do alemão, a gente foi tomar um café da manhã lá. Aí voltamos pro carro, seguimos viagem. Guaratinguetá não é uma cidade muito longe do Rio de Janeiro, fica mais ou menos 250 quilômetros de distância. Então leva aí quase umas 3 horinhas pra chegar lá, com folga. No meio da viagem a gente parou num restaurante desses Graal da vida, sabe? Mas cara, nesse dia tinha muita gente lá que ia pra lá. Foi naquela hora que eu vi que tinha menina no meio. Eu sabia, sabe? Mas quando você vê que tem menina indo pra lá, é diferente. E naquela época eu tinha uma visão completamente diferente, tô usando muito essa palavra nesse momento, sobre isso, porque naquela época eu via a mulher como uma competição. E hoje em dia eu já enxergo de uma forma diferente, sabe? E eu tento entender que a beleza dela não me torna feia, a inteligência dela não me torna burra, o mérito dela não me torna incapaz. Mas naquela época eu vou confessar que eu olhei e fiquei meio assim, gente do céu, como competir com uma menina que poxa, ultrapassou tantas barreiras e agora tá aqui e vai viver a mesma situação que ele, eles vão ter muitas coisas em comum e eu aqui, tipo, civil, achando que eu era nada, né? E eu lembro que quando chegou em Guaratinguetá, porque normalmente quando você entra em algumas cidades assim, várias cidades têm aquele pórtico, né, te dando as boas-vindas à cidade. Em Guaratinguetá tem um monumento, eu não lembro exatamente o que é, mas tem algo a ver com um padre, alguma coisa assim, eu não tô lembrando muito, mas eu lembro que tem um monumento lá. Eu gelei, eu falei, gente do céu, agora realmente tô aqui, caraca, tá muito perto. E sabe aquela sensação de que você quer que chegue logo, mas não quer, porque você sabe que vai sofrer? Antes da gente deixar ele lá na escola de sargentos, a gente decidiu parar num restaurante pra almoçar. Queria muito lembrar desse restaurante porque eu já pesquisei muito no Google e nunca achei o nome dele, nunca. E foi um lugar onde algo muito especial aconteceu na nossa vida. Você já viu todos os vídeos do canal, é bem provável que você saiba do que eu tô falando, mas se não viu, eu vou deixar aqui rolando o que estava acontecendo nesse dia. Em determinado momento, meu sogro pegou a câmera e o Wagner começou a falar um monte de coisa bonita, tipo, agradecendo, sabe? E de repente ele começou a chorar quando começou a falar de mim. E aí, gente, nossa cara, eu cheguei e virei pra ele e falei assim, agradece logo e pronto, porque eu não consigo ver as pessoas chorando, eu não sei lidar com essas situações, sabe? Então, eu não sei como reagir, aí eu falei, agradece logo e pronto, tipo, no meu coração ele não precisava ficar me agradecendo, porque eu sabia que ele tinha gratidão por mim, sabe? Que eu não queria ver ele lá chorando, tadinho, tipo, entende? A situação tava bem triste já, e aí todo mundo ia chorar, e eu pensei, meu Deus, não. Aqui ele não parou de falar e de quase chorar, né? Porque ele tava naquela coisa de eu tô chorando, eu não tô chorando, não tava conseguindo entender o que estava acontecendo ali. E eu já tava assim, gente, mas por que ele tá fazendo isso? E aí, de repente, assim, mas bem de repente mesmo, quer dizer, na minha cabeça foi de repente, provavelmente as pessoas que estavam em volta estavam entendendo tudo e eu só... Porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade de entender o que tá acontecendo, sabe? E desse dia não foi diferente. De repente ele levantou e se ajoelhou e mostrou a aliança e perguntou se eu queria casar com ele. E eu fiquei tipo assim... Gente, sério, a minha reação foi super essa, tipo assim... Cara, o que está acontecendo aqui? E aí eu disse sim, né? Obviamente. Na verdade eu não disse sim, eu disse claro, porque foi a primeira coisa que saiu. Aí a gente se beijou, e a gente chorou, e foi aquela coisa. Aí passado esse momento de euforia, de alegria,
Aí, finalmente, a gente foi deixar ele lá na EAR. E assim, quando você entra na EAR, tem um caminho que te leva. Você entra numa rua bem comprida, e aí logo na entrada já tem aquele emblema lá da EAR. E aí você vai entrando e aquilo parece que vai se esticando cada vez mais, parece que... Gente, é uma coisa assim que eu não recomendo. Estamos pela guarita, né? E eu lembro que eu fiquei olhando tudo, eu ficava, meu Deus do céu. Enfim, aí Vaguinho levantou, né, saiu com a pastinha dele, com o pai dele e foi até o prédio. Aí ele foi lá, eu acho que era pra assinar alguma coisa, tipo, ah, tô aqui. Pra indicar a cama dele, tipo, 1 milhão, que é um número também que eles recebem. Esse tipo de coisa. Assim, era muita gente mesmo. E eu tava assim, atônita naquele dia, desesperada, querendo pegar ele e levar embora pra casa. Nossa, é uma sensação muito estranha, sabe? E aí depois que ele voltou, a gente ficou parada perto de um laguinho que tinha lá. Cara, tava uma coisa estranha, sabe? Aquele clima de despedida que a gente não tinha vivido até então. O coração tava aqui, ó. Tava passando muito rápido, sabe? Parecia que eu piscava e já era um outro momento. Piscava outro momento, sabe? É muito estranho, porque quando você quer ficar muito tempo com a pessoa, parece que o tempo vai escapando pelos seus dedos. E daí eles fizeram a primeira formação lá, né? Eles ficaram numa fila e aí eles tinham que prestar continência e, tipo, marchar. Eu ficava olhando porque ia um por um. E eu ficava, tipo assim, parecia que era eu que tava lá, que eu que ia ter que prestar continência, eu que ia ter que marchar, e eu só ficava desesperada pensando, meu Deus do céu, quando for a hora dele é que eu vou cair pra trás. Aí ele foi e prestou continência bonitinho e foi. Aí eles foram em direção ao auditório e, cara, quando ele tava entrando naquele auditório, ele olhava pra trás toda hora. Daí ele entrou, né, foi lá com o resto das pessoas e... eu lembro que a gente subiu e ficou na galeria. E aí um cara começou a falar. Eu lembro que em determinado momento ele pediu para as pessoas do Rio levantarem as mãos. E aí levantou aquele batalhão de gente. E aí depois ele perguntou quem queria voltar pro Rio. E aí assim, quase todo mundo levantou a mão de novo. Aí ele explicou a partir disso que a possibilidade de não voltarem para casa é muito grande, então que eles precisavam manter a mente aberta para as novas possibilidades. Na época a gente queria ficar no Rio, então assim, o coração apertou mais uma vez. Durante essa palestra, toda hora o Vaguinho olhava pra cima, e aí eu olhava pra ele e dava tchau. E aí o que aconteceu? O cara liberou, não lembro o nome dele, não sei o que ele era, não sei a graduação, enfim. Mas ele liberou todo mundo pra rolar aquela despedida, né? Daí ele deu 10 minutos e quando eu ouvi isso eu fiquei desesperada, porque 10 minutos não dá pra nada. Não dá pra nada mesmo. Eu lembro que eles saíram por um lado e depois todo mundo é muito parecido e você não consegue achar, sabe? E a gente ligando pra ele e ele também não sabia direito onde ele tava. Enfim, e quando a gente foi achar ele, já tava tipo assim, faltando 2 minutos pra ele ter que entrar. E aí foi muito ruim, porque nessa hora você não pode, tipo, beijar, nem essas coisas. Tudo um pouco distante. Cara, eu queria beijar ele porque eu sabia que eu só faria isso daqui a tipo 1 mês. E quando eu finalmente encontrei ele, aí ele me abraçou e falou assim pra mim, espera por mim, tá? E eu não vou chorar. Não vou. E aí eu falei pra ele que eu ia continuar esperando por ele e tal. E aí eu segui com a minha mãe, meu sogro e com a madrasta dele pro carro. E aí nós fomos embora. Quando a gente já tava pegando a BR, o Vaguinho ligou falando que eles tinham liberado mais tempo pra despedida. E daí eu fiquei com o coração mais apertado outra vez, porque daí não dependia de mim voltar, né? Meu sogro estava na BR, enfim, ele tinha a vida dele também, ele tinha que trabalhar no dia seguinte, porque isso foi num domingo. Então a gente não voltou. Então eu fiquei com aquele coração muito angustiado naquele dia, porque eu queria voltar, sabe? Eu acho que todo mundo queria, na verdade. E aí a gente foi pra casa e eu lembro que eu voltei muito quieta mesmo. Ele me entregou uma carta no final e aí eu queria ler, mas eu não queria ler ali, porque eu sabia que se eu lesse eu ia desmoronar, sabe? Eu ia chorar, com certeza. Aí eu fiquei quietinha e eu lembro que o tempo tava feio, tava umas nuvens negras e aí eu fiquei assim no carro, tipo a janela aqui e eu assim... Quando chegamos em casa, eu mostrei a aliança pro meu pai e falei, olha pai, aí
Ele ficou, o quê? O que está acontecendo aqui? Que é isso? É assim agora? Porque a gente não tinha, né, falado com ele antes, aquela coisa, mas depois passou. Aí quando todo mundo foi dormir, eu peguei a carta dele lá na sala, lembro disso até hoje. Peguei a carta e li. Aí, em determinado momento, bem no final já, ele falava assim, quando você olhar para sua mão, você vai ver uma aliança, um símbolo de que eu vou passar por tudo isso aqui e que no final a gente vai casar e vai ficar junto. E aí quando eu li aquilo, mas eu chorei desesperadamente, assim, uma coisa que tava aqui entalada, precisava sair e saiu assim de uma vez. Enquanto eu estava chorando, ele me ligou. Aí eu pensei, putz, grila, logo agora, né? Eu vou ter que engolir esse choro todo de novo. E foi o que eu fiz. Engoli o choro, fiquei de boa, era mais ou menos 1h da manhã, foi quando ele me ligou, meio desesperado, meio, meu Deus, amor, não sei se eu posso estar te ligando, mas aqui estou. E ele falava pra mim que tava com saudade, que tava difícil e tudo mais, e eu perguntava se ele tava bem, aí ele demorava 10 segundos pra falar que tava. Eu já pensava assim, gente, ele não tá bem. Então, assim, foi bem difícil. Aí, quando ele desligou, eu chorei mais ainda, porque eu sabia que ele não estava bem, mas não podia fazer nada além de orar por ele, né, e dar o meu apoio. Aí eu ficava ansiosa, esperando sempre ele me ligar. E depois ele me ligou na madrugada, ele me ligou mais ou menos umas 4, 5 horas da manhã, e eu corria pra atender ele, ele não ligava no celular não, ele ligava pra minha casa. E aí eu corria, atendia ele, uma felicidade quando eu via a voz dele, nossa, era a melhor coisa que tinha na vida. Bom, e assim foi o dia em que eu levei o Vaguinho pra EA. E eu espero que vocês tenham gostado desse relato. Eu sei que ficou um pouco grande, mas eu gosto de contar as coisas com os detalhes, então é difícil. Vou me esforçar pra tentar falar um pouquinho menos. Mas é isso, se vocês gostaram, não se esqueçam de dar like, de clicar 2 vezes no sininho também, para receber todas as notificações aqui no canal. Inscreva-se se você ainda não for inscrito e deixe seu comentário com sugestões, dizendo o que você achou. Fala mais sobre a sua experiência, caso você já tenha passado por isso, ou sobre como você acha que vai ser, quais são os seus medos, vamos papear um pouco. Então até o próximo vídeo, um beijo e fui!